Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E o dia de ontem, dia 23 de maio de 2024, vai ficar marcado na história do mercado cripto para sempre. No dia de ontem, a SEC, que é a CVM americana, regulamentou, autorizou, aprovou a emissão do ETF de Ether Spot, de Ethereum Spot. Então agora não será apenas só o Bitcoin que vai ter um ETF Spot para chamar de seu. O Ether também vai ter o próprio. E é sobre isso e muito mais que a gente vai debater hoje nesse episódio do Giro Bitcoin. Antes da gente falar sobre essa aprovação propriamente dita, a gente precisa falar um pouquinho sobre o mercado nesse momento, sobre o mercado nesse dia 24 de maio. Apesar dessa aprovação, tanto o Bitcoin quanto o Ether estão tendo uma queda nas últimas 24 horas. O Bitcoin na casa dos 3% e o Ether na casa dos 5%. Ou seja, está claro que o mercado ele já tinha precificado a questão de ser aprovado. A questão de ser aprovado já estava se tornando um ponto pacífico para o mercado e essa precificação já estava acontecendo. O que ainda não aconteceu, que é um processo similar ao que estava acontecendo com o próprio Bitcoin, foi a entrada do capital, seja de institucional ou seja de investidores no mercado financeiro tradicional, dentro do Ether. No caso do Bitcoin, entre a aprovação e o início da negociação foi muito mais rápido do que vai ser agora no Ethereum. Entre a aprovação e a negociação no Bitcoin demorou cerca de um dia. No Ethereum pode demorar até meses esse processo em um fluxo que a gente vai explicar aqui agora no Giro Bitcoin. Mas no Bitcoin isso foi muito imediato. Mas de qualquer forma, o preço do Bitcoin ele começou a ter de fato uma grande crescente quando a negociação começou e começou a entrar capital no mercado. Começou a entrar capital, começou a ter um fluxo positivo no mercado. Os ETFs, por exemplo, no dia de ontem, no dia 23 de maio, os ETFs de Bitcoin Spot, só eles drenaram cerca de 1.563 bitcoins. Então, isso é o que faz uma valorização. É um aumento da demanda e a oferta continua sendo igual. Então, é justamente isso que faz a valorização. Então, no caso do Ether, a gente espera a gente e diversos analistas do mercado esperam uma valorização quando de fato tiver início a negociação propriamente dita, porque isso vai significar a entrada de novo capital, novo dinheiro dentro do mercado cripto. E falando agora mais especificamente até desse ETF de Ether Spot, no dia de ontem a SEC ela aprovou os registros 19B4, ou seja, ela aprovou a parte da listagem de algumas gestoras. Foi da VanEck, da BlackRock, da Fidelity, da Grayscale, da Franklin Templeton, da ARK 21 Share, da Invesco Galaxy e da Bitwise. Ou seja, a gente pode ver que são basicamente as mesmas que já têm o ETF de Bitcoin Spot. E, embora esses registros já tenham sido aprovados, os emissores de ETFs ainda precisam que a SEC aprovem suas respectivas declarações de registro S1 para que os ETFs de Ether Spot comecem oficialmente a ser negociados. E isso é o que eu tinha comentado. Analistas do setor dizem que isso pode levar dias, semanas ou até meses. Então isso a gente vai depender muito tanto das gestoras, de uma forma geral, quanto da própria SEC. E vale ressaltar que a gente começou a ter uma visão de que, de fato, poderia ter aprovação no dia 20 de maio, que foi quando as gestoras começaram a remover a questão do staking dos registros. Porque eles tinham colocado a questão do staking de Ether para gerar rendimento, né, para os cotistas desse ETF, e eles começaram a retirar. Então ficou claro que isso já era uma movimentação, a posteriori, né, ficou claro que isso já era uma movimentação da própria SEC com as gestoras para poder compatibilizar essa aprovação, e que foi o que aconteceu. E pelo visto, as gestoras elas já estavam muito preparadas para essa aprovação, porque menos de 30 minutos depois da aprovação propriamente dita, a VanEck, por exemplo, publicou um novo comercial na sua conta do Twitter comemorando a aprovação, convidando as pessoas a entrar no Ether. Ou seja, isso já estava realmente pronto, já estava sabido que ia ter aprovação. E no dia de ontem, dos Estados Unidos, foi muito movimentado para o setor cripto. Uma outra notícia muito relevante é que muitos legisladores da Câmara dos Representantes elogiaram a aprovação nessa semana de 2 projetos de lei pró-cripto, mas o presidente Joe Biden ainda pode vetar uma legislação aclamada por defensores da indústria. De acordo com os registros do Congresso, em 23 de maio, ou seja, no dia de ontem, a Câmara apresentou ao presidente dos Estados Unidos uma resolução conjunta solicitando à SEC que derrube uma regra que afeta instituições financeiras que fazem negócios com empresas de cripto. O projeto de lei 109 derrubaria o boletim de contabilidade da equipe número 121 da SEC, que exige que os bancos mantenham os criptoativos dos clientes em seus balanços com o capital mantido contra eles.
Antes que a Câmara e o Senado aprovassem a resolução, o presidente Biden, no dia 8 de maio, disse que pretendia vetá-la. Ele afirmou que a legislação restringiria inadequadamente a capacidade da SEC para garantir salvaguardas apropriadas e abordar questões futuras relacionadas a criptoativos, e limitaria as diretrizes regulatórias para ativos digitais. No entanto, em aproximadamente 2 semanas, o cenário político mudou ligeiramente. Não está claro ainda se o presidente Biden está levando em conta os eventos recentes vindos do Congresso para vetar a resolução ou sancioná-la. Então a gente precisa aguardar, a gente vai acompanhar de perto aqui no Giro Bitcoin e vai trazer para vocês assim que a gente tiver essa notícia. E o dia de ontem a gente teve uma notícia bastante positiva também no mercado brasileiro. O Nubank anunciou ontem uma atualização nas operações com Bitcoin e criptomoedas dentro do aplicativo do banco e liberou aos usuários a possibilidade de enviar e receber criptomoedas de exchange como Binance, OKX, Mercado Bitcoin, Foxbit, entre outras, e também até diretamente para um endereço de carteira externa de serviços de DeFi como a própria MetaMask. Assim, com a nova atualização, os clientes poderão enviar e receber criptoativos diretamente de suas carteiras. A solução, que ainda está sendo disponibilizada aos poucos, vai estar sendo gradual a liberação dos clientes, vai estar disponível inicialmente para Bitcoin, para Ether e para Solana. Em breve também, segundo o Nubank, outras criptos e redes serão adicionadas. Ou seja, o Nubank agora vai permitir que você saque também a sua cripto, o que transforma realmente o Nubank agora em uma exchange propriamente dita, o que é, sem sombra de dúvidas, uma notícia muito interessante para o mercado brasileiro. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, no dia de ontem, o diretor jurídico da Coinbase, o Paul Grewal, anunciou que os clientes do estado de Nova York poderiam novamente negociar XRP na exchange de criptomoedas após uma pausa de 9 meses. Uma breve postagem nas redes sociais, o Paul forneceu uma atualização. Abre aspas, a negociação de XRP na Coinbase está disponível novamente em Nova York. Nós ouvimos vocês e trabalhamos em forte parceria com o Estado. E agora a notícia pode ser divulgada. Estamos de volta. Ou seja, agora, se você mora no estado de Nova York, você vai poder novamente fazer os seus trades com token XRP emitido pela Ripple dentro da Coinbase. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio da próxima segunda-feira. Valeu!